Aí, nesse livro, né, ele viu que as cobras comendo, né, come rato, a dieta das cobras. Diz que uma jiboia também podia comer animais enormes. Ele desenhou uma cobra comendo um elefante, com um elefante dentro dela. Aqui, que é essa famosa. É bem famosa essa imagem, assim, do livro. E aí ele começou a mostrar para os adultos, que ele chama de pessoas grandes aqui no livro, se o desenho dava medo neles. E eles perguntaram assim, sempre perguntavam, respondiam, né? Por que um chapéu daria medo? Eles achavam que a jiboia com o elefante dentro fosse um chapéu. E aí o autor ficava chateado que as pessoas não entendiam, sabe? Ele, a visão, o ponto de vista dele, a visão dele, sabe? Aí ele resolveu desenhar o segundo desenho dele, uma jiboia, o elefante dentro, só que aberto, assim, de uma forma que os adultos pudessem entender o que ele queria mostrar, né? E aí, só que os adultos, tipo assim, não deram muita bola, sabe? Tipo, desencorajaram ele, tipo, ai, você, assim, não fica muito nessa de ficar desenhando, de arte, essas coisas assim, você tem que procurar, você tem que investir numa coisa que você vai ganhar dinheiro, coisa assim, sabe? Disseram, uma ideia mais ou menos assim. Uma coisa que você vai ter uma carreira e tal, né? E aí ele foi desencorajado, ele não desenhou mais, parou de desenhar. Aí ele cresceu, virou um piloto de avião. E aí ele pegou o avião e tinha um trabalho para fazer. Então aí ele cresceu, né? E ele sempre teve esse desenho, esse desenho como uma bússola para ele, assim, para ele entender se o adulto era uma pessoa que tinha a criança interior ainda ali viva, ou se era aquele que estava corrompido pelas coisas da, assim, coisas fúteis, sabe? Tipo, trabalho, números, é, burocracia, sabe? E dinheiro, status e coisas nesse sentido, sabe? Coisas sérias. Sabe aquela pessoa que só é séria? É uma pessoa que geralmente assim não sorri, é muito muito adulta, adulta demais. Aí ele tinha isso como um jeito de descobrir. Aí ele disse assim, que se a pessoa dissesse que era um chapéu, não conseguisse entender a visão dele, o ponto de vista de criança dele, ela talvez não ia, tipo, não ia querer. é, Ele não ia conseguir se abrir com ela, sabe? Ele não ia conseguir se aprofundar com a pessoa, porque provavelmente a pessoa era uma pessoa muito rasa, fútil. E aí, quando a pessoa respondia que era uma jiboia com um elefante dentro, por exemplo, eu já sabia que ele podia se aprofundar e ter mais. E falar sobre, por exemplo, aqui. Ele não falava de jiboias, nem florestas, nem estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Então, se a pessoa conseguisse enxergar, se tivesse a criança interior dela ainda ali, ela ia gostar de falar sobre estrelas, florestas, jiboias, coisas, poesia, coisas assim, sabe? E se a pessoa já foi corrompida, morta por dentro, ela provavelmente só ia ficar falando coisas de política, golfe e gravatas. Mais ou menos a minha ideia do que eu tô lendo. Aí, enfim, aí um certo dia ele estava sobrevoando o deserto de Saara e o avião deu pane no motor. Ele acabou é, tendo que, aí teve que pousar, né? E aí ele ficou muito preocupado, porque ele pensou, nossa, como é que eu vou fazer agora? Eu vou passar a noite no deserto, gente? Como assim, né? E só tinha água para 8 dias.
8 águas para um dia. Eu só tinha água para 8 dias. É... Enfim, e aí ele dormiu ali na areia do deserto, né, dentro do avião. E aí ele acordou com um menino. Acordou com uma voz chamando ele, pedindo para ele desenhar um carneiro para ele. Tipo, assim, ele falou assim: por favor, desenha-me um carneiro. E ele: o quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Aí tem o desenho aqui, ó. O menininho que acordou ele com essa vozinha pedindo para ele fazer um carneiro era mais ou menos assim, diz o autor. Um príncipe. Aí ele falou: mas que fazes aqui? Ele perguntou. E ele repetiu então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, né, que eu não sabia desenhar. Ele respondeu: não tem importância, desenha-me um carneiro. Então eu tava falando assim, né, tipo, ao invés de desenhar e se dedicar a isso, e a coisas, né, e acho que assim, fica meio que as entrelinhas, pelo menos pra mim, que, tipo, ele não se dedicou a desenhar também a arte e também a esse lado do cérebro mais criativo e de humanas, talvez, sabe? Ele se dedicou a outras matérias, outras ciências mais racionais e tal, mais exatas. E aí, e agora ele, tipo assim, meio que se lamenta. Eu gostaria de ter. Gostaria. Tentando explicar, pelo menos, pro Pequeno Príncipe. E ele vai fazendo uma ligação, né? Do começo do livro com agora. E trazendo essa ideia de criança, eu adulto. O que você acaba deixando de fazer. O que você fazia quando você era criança, você gostava muito, que você ainda pode fazer hoje em dia, sabe? Aí ele desenhou, fez várias tentativas, mas nenhuma delas agradava o Pequeno Príncipe, sabe? Tipo aqui, ó. Ele tentou esse primeiro e falou que tava muito fraco, muito com cara de doente. Esse segundo aqui diz que é um bode, não é um carneiro, por causa do chifre. Aí da terceira, ele fez isso aqui e disse que era velho demais. Tava muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Interessante. Ele desenhou uma caixa só e deixou a imaginação do Pequeno Príncipe tomar conta, tipo assim, tá aí dentro o que você quer. E aí, nesse exato momento, ele olhou pra caixa e viu o que ele queria.
E, tipo assim, ele percebeu que ele viu, entendeu? Pelo luminar do rosto dele, sabe? Com as expressões dele. Ele falou: era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Perguntou. E por quê? Ele falou: porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um. Não. Eu te dei somente um carneirinho. E inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Ele fez o desenho, perguntou. Ele viu, gostou do carneiro, disse que era isso mesmo que ele queria, né? E perguntou se precisava de muito capim, porque onde ele mora era muito pequeno. E aí ele falou que tá tudo qualquer coisa dá. Eu te dei somente um carneirinho. Eu te dei um carneiro pequenininho. Ele falou, não é tão pequeno assim. E olhou pro carneiro e ele olhou pra dentro da caixa e viu o carneiro dormindo. Aí depois concluiu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Essa última frase, tipo assim, dá todo um laço, sabe? Pra esse começo, assim, sabe? E um desfecho. Um desfecho pra esse capítulo. Capítulo 2. Aí o capítulo 3 tem esse desenho aqui, ó. Mas eu vou cortar esse vídeo e aí eu vou voltar com ele numa terceira parte.